Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativo, esse é o programa Falando a Verdade, eu sou Marquinhos Kinder. Para você que já se encontra nas redes sociais aí, o programa Falando a Verdade está entrando agora, eu já vou pedir para você que já compartilhe o nosso programa, hoje o programa está muito bacana. Para você que já vem acompanhando os nossos trabalhos, eu quero te agradecer e continue conosco, porque a TV Ativo está nascendo com grandes expectativas e programas de grande qualidade. Olha só, o meu entrevistado de hoje, ele nasceu na cidade de Bicaraí, Bahia, dia 8/2 de 1963. Em 70, ele veio para a cidade de São Paulo com toda a família. Ele foi militante do PT em 2017, foi do Avante, foi subprefeito do Itaí Paulista entre 2001 e 2004, é professor de História, um homem que tem uma bagagem fulminante aí no estado de São Paulo, e eu tenho a grata satisfação de receber hoje o meu amigo João Francisco. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Marquinhos, bom dia. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e vai ser um prazer inenarrável poder compartilhar um pouco as minhas ideias, as minhas opiniões para com todos os telespectadores daqui de vocês. Obrigado, viu, por aceitar, e a gente que já acompanha o trabalho do senhor aí desde 2000 na subprefeitura, eu já vou entrar direto no ponto. O senhor foi uma das grandes lideranças da Zona Leste, isso não tenha dúvida. Foi subprefeito em 2001, 2004, no governo da prefeitura da Marta Suplicy. Hoje, mas vamos falar um pouco da sua história. O senhor esteve em Cuba, né? Exatamente. Teve uma grande experiência em Cuba. Como é que foi em Cuba? Então, foi uma experiência, Marquinhos, eu acho que uma das mais ricas e mais emocionantes que eu posso dizer para você. Inclusive, eu até acho engraçado, né? As pessoas falam assim, vai para Cuba, quando nessa polêmica em torno de esquerda e direita e tal. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, Cuba foi uma experiência importante, por quê? Porque eu pude conhecer o socialismo na pele. Durante um ano eu vivi sob as condições de um país socialista. Confesso a vocês que tem muita coisa boa e tem muita coisa que nós não conseguiríamos viver aqui no Brasil. Então foi uma experiência muito legal e eu poderia discorrer um pouco sobre o modo de vida do povo cubano, as características do povo cubano que são muito parecidas com as nossas. Enfim, em Cuba a educação é 100% gratuita. A saúde é 100% gratuita e a distribuição de renda é equitativa, de acordo com a possibilidade e a necessidade de cada cubano. Já me entro com uma outra pergunta. Eu só acredito que esse regime que existe hoje em Cuba, ele caberia hoje dentro do Brasil, nessa sua formulação, nesse seu conhecimento? Marquinhos, eu acredito que não. São várias questões, inclusive teóricas. O socialismo, como foi concebido, como foi pensado no final do século XIX, ele não tem condições de ser implantado no atual sistema capitalista que nós vivemos. Então, nós temos uma experiência na China, que é um país comunista, mas que tem um Estado forte e uma economia aberta, e nós temos também países como Cuba. Eu acredito que nós, no Brasil, temos que encontrar um modo de vida que permita que o nosso país tenha mais justiça social e a liberdade de empreendedorismo e a livre iniciativa. Eu acho que isso nós não temos como impedir ou querer mudar no curso da história. Agora, o capitalismo está em crise. O sistema financeiro está em crise e essa pandemia acentuou a importância do Estado. Isso é inegável. A distribuição de renda no Brasil hoje, né, se nós tivéssemos uma distribuição de renda muito mais equilibrada, eu só acho que o Brasil seria país de terceiro mundo hoje, na sua visão? De forma nenhuma. Nós somos um país muito rico, temos um problema sério de distribuição de renda. Inclusive, o Dr. Drauzio Varela escreveu recentemente um artigo e deu uma entrevista que ele fala que nós vamos, com a pandemia do coronavírus, que provoca a doença Covid-19, nós vamos ter a cobrança da desigualdade no Brasil, que provocará uma mortandade em massa, como a gente vê hoje em Manaus. Então, a desigualdade, a má distribuição de renda no Brasil provoca, na nossa população, uma
dificuldade enorme de enfrentar essa pandemia. E o contágio em massa que nós vamos viver. Então, essa pandemia foi a partir de novembro que surgiu, né? E nós tivemos alguns governos aí, que a gente até cita que foi alguns governos irresponsáveis, porque surgiu em novembro. Em janeiro nós voltamos às atividades, em fevereiro teve o carnaval. Concorda? Então, assim, no Brasil todo se teve carnaval já tendo o pleno conhecimento do coronavírus. A maioria dos governadores, né, se apegaram por causa da renda, porque o que o turista pode trazer para o seu estado, e eles, tecnicamente falando, olhando na nossa visão, eles não queriam perder isso. Pós-carnaval, a pandemia tomou uma proporção muito grande, gigante, e nós vimos alguns governadores tomar algumas posições até que radicais. O senhor é a favor ou contra esse isolamento vertical que hoje os governos impõem? Então, o isolamento é fundamental. A discussão central é o seguinte: como sair do isolamento? Então, eu entendo que o isolamento permite que o sistema de saúde não colapse, não entre em colapso. Por quê? Quanto maior o contágio, maior a demanda por saúde. Então, se você ficar em casa e se você sair com cuidados, com máscara, eu inclusive já estou advogando que nós temos que usar luva, todo mundo usa luva e máscara. Então, se eu uso máscara, você usa máscara e o outro usa máscara, nós evitamos a possibilidade de um contágio em massa. É óbvio que nós estamos no estúdio de TV, com a distância necessária, a gente não pode usar máscara, senão não teria condições de dar continuidade a essa entrevista. Mas saindo daqui, eu estou com a minha máscara, você está com a sua, enfim. Mas eu acredito que o isolamento social ele é necessário e importante para que o sistema de saúde possa responder com mais efetividade. Por outro lado, a gente sabe que a atividade econômica ela é necessária. E para que a atividade econômica transcorra, as pessoas têm que sair de casa com responsabilidade. Usa máscara, toma todos os cuidados para não propagar o vírus. Eu gosto de deixar assim, como o João acabou de falar, nós temos 4 pessoas aqui atuando sempre com responsabilidade, tomando todos os cuidados necessários, porque a gente sabe do problema que é o coronavírus hoje no país não só, no mundo, né? Então a gente vem tomando todos esses cuidados também. E a gente sabe também que a saúde, ela depende também de você trabalhar, você precisa gerar renda. Então, a gente sempre questiona, eu arrumo até algumas confusões na internet, porque justamente eu acho que a economia ela precisa ser retomada. Mas para ser retomada, nós temos um problema do coronavírus. Mas a grande maioria que paga impostos, como nós que pagamos impostos, que mandamos esse país, nós precisamos trabalhar. Então, o cara fala, fica em casa. Ficar em casa com dinheiro, ficar em casa com estrutura, ficar em casa, como a maioria dos milionários desse país fazem, é muito fácil. Eu quero ver ele falar isso para a periferia, eu quero ver ele falar isso na favela, eu quero ver ele falar nas grandes comunidades, eu quero ver ele falar para as pessoas que trabalham aí com mais de 38 milhões de pessoas e que não tem carteira registrada, depende do seu dia a dia. É para essas pessoas que a gente causa esse embargo. Então, quando o senhor fala assim, que a gente tem que sair com responsabilidade, eu penso da mesma forma. Eu acho assim, nós temos que adotar formas para que a economia seja retomada. Porque se a economia não for retomada, ela vai sobrar no colo de quem, João? Ela vai sobrar no nosso colo. Perfeito. Quem paga imposto. Então, assim, essa visão é espetacular. E, João, você com esse conhecimento vasto, até mesmo de ter ido para Cuba e de ter conhecido outros regimes, a gente vê o Estado de São Paulo, a Prefeitura do Estado de São Paulo, do governo da Marta, no qual o senhor foi subprefeito, para os governos atuais. O que mudou? Então, quando nós assumimos a Prefeitura do Itaim Paulista, subprefeitura do Itaim Paulista, o que aconteceu? O Itaim Paulista era subdistrito de São Miguel Paulista. Então, a administração regional, na verdade, era São Miguel e Itaim. Com a Marta, Itaim adquiriu, como é que eu diria, sua liberdade. Então, passou a ter autonomia para gerir administrativamente. Nós fizemos com que o Itaim, ao ser independente de São Miguel, tivesse um desenvolvimento maior. E aí, para você ter uma ideia, o primeiro CEL que a Marta fez no nosso governo foi no Parque Veredas, que, aliás, estamos a 1,5 km ou 2 do CEL. Esse CEL não foi o primeiro a ser entregue, embora o terreno tenha sido o primeiro, porque não tinha como a gente fazer uma entrega com uma grande festa, porque era uma escola realmente interessante, diferenciada. E aí a gente acabou inaugurando o CEL Jambeiro em primeiro lugar, em segundo foi o Veredas. Nós fizemos um CEL na Vila Curuçá, num terreno que era um calipau, em que havia
crimes de estupro, violência, ali na Marechal Tito, em frente ao supermercado da Avó. Vou até fazer um merchandising aqui. E aí, o que aconteceu? Nós entregamos um viaduto que chama Viaduto Carlito Maia, que dá acesso ao Hospital Santa Marcelina. Esse viaduto, que tem o nome de um publicitário famoso, né? Esse viaduto permitiu que a população da Baixada do Jardim Romano tivesse acesso mais facilmente ao hospital. Porque o que acontecia? Se você estivesse no Jardim Romano e precisasse de socorro hospitalar, você tinha que rodar 9 quilômetros de ponta do Jardim Romano até o viaduto da China e do viaduto da China até o Santa Marcelina. Imagina só a dificuldade que era. Eu assisti cenas de pessoas passando na passarela doente em carrinho de mão, carrinho de pedreiro, para levar a pessoa no médico, porque não tinha como, e era uma forma mais rápida. Eu tenho um depoimento num bombeiro que ele recebeu um chamado da rua dele, o número da casa dele, a mãe dele sofrendo um infarto, ele não conseguiu socorrer a tempo e perdeu a mãe, porque não existia aquele viaduto. Então, o Itaim, no período em que a Marta foi prefeita, foi muito, muito valorizado e desenvolveu. O que não acontece hoje em dia. Hoje em dia eu sinto que a gente tem um problema sério de conservação de praças, áreas ajardinadas, ruas, e a gente ouve as pessoas reclamarem que o serviço, que a demanda delas não é atendida no tempo certo. E aí, para encerrar essa resposta, por exemplo, quando eu era subprefeito, eu criei um serviço de tapa-buraco express. Inclusive, eu dei uma entrevista no Bom Dia São Paulo falando sobre esse serviço de tapa-buraco express. Você ligava reclamando de um buraco, em 2 horas nós tapávamos aquele buraco. Então, assim, o serviço que nós tínhamos na época na subprefeitura do Itaim Paulista era muito eficiente. E as atividades que a gente fazia com o povo para dar um pouco de alegria, para dar um pouco de entusiasmo, e valorizamos o ensino, a educação. Por quê? Porque a coordenadoria de educação ficava subordinada ao subprefeito. Isso ajudava a gente a dar mais agilidade e qualidade na educação municipal. Eu gostei desse Tapa-Buraco Express. Isso. Tapa-Buraco Express. Aí, para você que é prefeito do município, ou dos municípios no qual o senhor administra, anota essa ideia aí, ó, Tapa-Buraco Express. A cidade de Ferraz sofre muito com isso. Né? Agora, parece que agora nos últimos meses, a operação Tapa-Buraco começou. Mas é importante trazer essa visão, Tapa-Buraco Express. Olha, bacana, gostei dessa sua visão. E a gente fala isso muito porque a gente anda muito no Itaim. A gente tem muito acesso ao Itaim, a gente vê nos últimos anos como o Itaim está largado, um pouco mais largado, assim como alguns municípios. E eu vejo que o senhor também tem uma afinidade muito boa aqui no Quêmio, né? Sim. Tem alguma raiz ali no Quêmio? Tem alguma raiz ali? Eu gosto muito daqui. Tem uma raiz no Quêmio ali, tem uma militância muito boa no Quêmio ali, né? E o senhor também já veio candidato a vereador pelo Estado de São Paulo, né? Exatamente. Eu fui, em 2012, candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo. Não logramos êxito na época, que foi mais difícil, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores a votação necessária é muito alta, mas de qualquer maneira eu tentei e quero muito contribuir com o bairro. Como eu fui subprefeito, consegui fazer muita coisa pelo bairro. Uma vez eleito vereador, a gente pode fazer muito mais. Então, por essa razão que eu fui candidato. O senhor estava no PT, hoje o senhor está em que partido? Então, a ex-prefeita Marta Suplicy me convidou para acompanhá-la junto ao Partido Solidariedade. Eu aceitei o convite, me filiei ao Solidariedade e estou construindo a minha pré-candidatura a vereador. A gente já pode dar uma notícia de primeira mão, dizer que a Marta é pré-candidata a prefeita do Estado de São Paulo? Marquinhos, com toda certeza, a prefeita Marta está se apresentando aí nos fóruns para construir uma grande frente de partidos que possam resgatar a cidade de São Paulo, uma frente ampla. Ela não diz que é candidata a prefeita, porque ela entende que para construir uma aliança nós não podemos chegar impondo condições. Ela diz que ela é instrumento de uma frente para que nós possamos ter um corpo político dentro da cidade em condições de ganhar as eleições e mudar um pouco o destino da cidade de São Paulo. Ela foi deputada federal, é senadora,
foi prefeita do estado de São Paulo, então ela tem uma bagagem bem ampla, até mesmo nas discussões que foram geradas aí durante essa campanha, que a gente ainda está meio na dúvida se realmente vai ter campanha esse ano, mas acredito que tenha, eu acho que essa visão é a mesma aí, né? Por causa da pandemia, então você vê algumas pessoas aí preocupadas com isso. Eu acredito que vai ter eleições. A probabilidade maior, que existe uma maioria que pensa isso, maioria que eu digo assim, política, né, dentro do parlamento, dentro da justiça eleitoral, é que a eleição no primeiro turno possa ocorrer até 15 de novembro, como antigamente eram as eleições no Brasil, e o segundo turno no primeiro domingo de dezembro. Eu acredito que esse é o caminho mais provável. Você tenha um retardo aí de talvez 20 dias para frente. Eu quero dizer para você que, em plena pandemia, a Coreia do Sul, com 50 milhões de habitantes, fez eleição. Os Estados Unidos, com todo o problema sério da Covid-19, está com as eleições marcadas para novembro, e ninguém sugere não fazer as eleições de novembro nos Estados Unidos. Fizeram as prévias, inclusive, já, se eu não me engano, o Partido Democrata já definiu seu candidato, e vai ter eleição. Eu acredito que não tem como mudar a Constituição para prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Bacana. Dentro dessa sua visão, o senhor que já é pré-candidato a vereador pelo Estado de São Paulo, qual seria hoje, no Estado de São Paulo, a maior necessidade? Falar, olha, eu como vereador, a minha visão vai ser aqui. Eu acho que nós temos que começar a dar prioridade nesse ponto. Na sua opinião, qual que é o ponto que o Estado de São Paulo precisa hoje? Eu diria para você que um ponto só é muito difícil, mas eu diria 3 questões fundamentais. Um é a saúde, que nós vamos ter que discutir com a população paulistana, como nós vamos sair da pandemia de maneira a preservar os empregos, de maneira a resgatar o desenvolvimento e o protagonismo da cidade. Então, para mim, a saúde é o principal, se fosse para escalonar. A educação, porque temos que intensificar a qualidade da educação fundamental, para criar um cidadão com condições de ser independente, autônomo e construção da sua identidade, e a conservação da cidade, Marquinhos. Eu entendo que nós precisamos ter uma cidade bonita, uma cidade agradável, onde o paulistano possa sentir orgulho da sua cidade. Então, eu diria para você que são esses 3 pontos. Saúde, em primeiro lugar. Como sair dessa pandemia gerando desenvolvimento, emprego e fazendo com que a vida das pessoas volte ao normal. Educação, para preparar essa meninada toda para a 4ª e quase 5ª Revolução Industrial, que essa pandemia já está colocando em debate, e a conservação da cidade, que é obrigação, dever de ofício de qualquer gestor público. O senhor acredita que nessas últimas gestões as periferias foram esquecidas, nesses últimos mandatos aí? Pós-Marta? Lamentavelmente, eu constato isso em todos os lugares que eu ando. Eu fico triste porque o poder público municipal e a cidade de São Paulo é uma cidade tão rica que pode distribuir melhor o orçamento público, renegou, melhor dizendo, me corrigindo, a periferia a segundo plano. Hoje nós vemos que a cidade de São Paulo deixa as periferias ao Deus dará. É uma coisa impressionante. A gente passa pelos lugares e vê que haveria a possibilidade do poder público incentivar práticas de boa educação, de conservação da cidade e, ao mesmo tempo, cumprir o seu papel. Ele não vem fazendo, Marquinhos. Eu acho que isso realmente é triste, porque a gente vê que a periferia está abandonada. A especialização, a gente sempre puxa uma coisa na outra. Além da periferia estar esquecida, a gente fala muito da especialização dos jovens. Né? Nos municípios, nós temos muita dificuldade, em Ferraz, vou citar Ferraz, nós temos muita dificuldade em especializar o jovem. Porque nós não temos hoje, nós temos a FATEC, né? A FATEC é a TEC que vem profissionalizando, mas nós não temos um Senai. No estado de São Paulo, nós temos essa deficiência também com jovens de especialização técnica, porque na nossa época, vou dizer assim, o Senai era muito mais forte para isso, né? E hoje, o senhor vê essa dificuldade também do jovem periférico, ter acesso a esse instrumento, esse mecanismo de especialização? O senhor acha que a periferia ainda sofre com isso? Muito. Quero dizer para você, por exemplo, eu trabalhei muito tempo num grupo da Unixul, né, Universidade Cruzeiro do Sul. Eu dei aula no ensino médio profissionalizante.
durante mais de 10 anos. De 1986 a 1999 eu trabalhei com eles. E aí o que aconteceu? Os cursos profissionalizantes, secretariado, contabilidade, desenho industrial, informática, magistério, que agora já não existe mais o curso de magistério, que a obrigatoriedade da jovem que queira lecionar ou do jovem que queira lecionar no ensino fundamental tem que fazer o curso de pedagogia. Então, o curso profissionalizante permitia que esses jovens pudessem ingressar no mercado de trabalho com mais facilidade e mais especialização. E falta vaga de curso técnico para a juventude. Então, você levantou uma questão que é fundamental. Nós temos que criar cursos técnicos profissionalizantes. Eu insisto que a educação fundamental de qualidade permite que esse jovem vá para o ensino médio com muito mais capacidade de desenvolvimento profissional. Porém, se você faz o ensino fundamental de qualidade, se você faz o ensino médio de qualidade e ainda profissionaliza esse jovem tecnicamente, você vai ter mão de obra qualificada para atender a demanda. Eu tenho amigos no ramo de informática que eles dizem que faltam profissionais qualificados para as vagas de emprego melhor qualificadas, com salários excelentes, porque nós não temos profissionais preparados para ocupar essas vagas. Isso, na verdade, não é falta de investimento, porque dinheiro tem para fazer isso, né? Claro, com certeza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar, na questão cultural, né, o que a gente viu que a questão cultural, os artistas, eu vejo os prefeitos, os governadores investindo muito em lives e muito dinheiro em artistas de renome, e tem esquecido os artistas do município, até os artistas que nascem dentro das periferias. Mas o senhor vai me responder daqui a pouco, logo após os nossos comerciais. Eu volto daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. Atualmente no mercado nacional, desde 2011, a Modelform valoriza a agilidade ao atender seus clientes nas necessidades específicas de cada projeto. Possuímos modelação própria, o que nos permite o desenvolvimento de produtos exclusivos. Para isso, nossa fábrica dispõe de várias máquinas de Valconforme, corte a laser para material plástico, router para usinagem dos gabinetes e também impressora 3D, que nos auxilia na fabricação de peças técnicas. Trabalhamos com projetos de empresas de vários segmentos, como refrigeração, construção civil, hospitalar, brindes, comunicação visual, entre outras. Utilizamos os mais variados laminados de plásticos em diversas dimensões, cores, espessuras e texturas, para um resultado final de alta tecnologia e qualidade no acabamento. A Modelform tem orgulho de ser uma empresa 100% nacional. O Podemos e a TV Ativo de Ferraz de Vasconcelos estão colaborando com o combate ao coronavírus e também no que diz respeito a fake news. Analise bem as informações que chegam em suas redes sociais, caso queira reproduzi-las. A informação incorreta pode levar a pânico a vida das pessoas e causar mortes. Fique atento! A base do combate ao coronavírus é lavar frequentemente as mãos com álcool em gel ou sabão, usar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir, evitar tocar na mucosa dos olhos, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes limpos e bem ventilados e evitar contato com pessoas contaminadas. Se você sentir esses sintomas, febre, tosse, falta de ar, problemas gástricos e diarreia, procure imediatamente ajuda médica e siga a risco as orientações. O momento é literalmente um por todos e todos por um. Se possível, não saia de casa. Desta forma, você estará cuidando de você e de toda a Ferraz que amamos. Coronavírus, você pode combater.
CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Maravilha, estamos de volta aqui pela TV Ativa, esse é o programa Falando a Verdade. O meu entrevistado de hoje é o ex-subprefeito do Itaim Paulista, João Francisco. Quero continuar pedindo para você que compartilhe o nosso programa, compartilhe essa ideia, TV Ativo. Acesse aí nas suas redes sociais, compartilha. A programação da TV Ativo está espetacular. Tem toda a nossa programação durante a semana aí. E na segunda-feira, às 8h30 da noite, tem o nosso programa aqui, Falando a Verdade. Continuando aqui com o meu amigo, o João Francisco. Antes do comercial, eu fiz uma pergunta. A gente falou da especialização técnica dos jovens, mas também tem a questão cultural, né? A gente vê que muitos municípios têm esquecido, a Secretaria de Cultura, que investe nos talentos do município, tem deixado muito de lado. E tem investido muito em artistas de nome e tem esquecido os talentos. E São Paulo também, assim, o senhor vê que o movimento cultural de São Paulo ele caiu, ele perdeu qualidade? Pessoal de casa aí da TV Ativo, muita alegria, e o Marquinhos está sendo gentil demais comigo aqui. E para responder essa questão, eu te falo, realmente os artistas locais estão desvalorizados, eu não vou nem dizer subvalorizados. Então, em tempos de pandemia, que as pessoas precisam encontrar alternativas de renda, live com artista local é muito importante. E você sabe que o poder público tem condições realmente de fazer alguma coisa. Por exemplo, se você tiver uma pessoa que seja um popular, analfabeto, mas que faça a embolada, que faça a rima, ou que seja de uma tribo indígena, essa pessoa não tem condições de ser contratada formalmente. Nós temos que fazer um contrato oral e o poder público tem condições de fazer isso para que essa pessoa possa desenvolver a sua cultura, a sua arte, busque um estúdio de TV como esse de vocês para poder propagar e fazer live com esse artista popular que é tão querido pelo povo. Então nós temos uma dívida com os artistas locais e devemos efetivamente criar mecanismos para que eles possam ter uma renda e terem um investimento do poder público, que afinal de contas o dinheiro é público e nós temos que atender a todas as áreas e a todos os setores. E o vereador ele tem um acesso não só no município, né? Um cara, quando ele se torna vereador, uma pessoa que se torna vereador, ele tem acesso ao governo estadual e ao governo federal. E ele pode buscar, através de emendas parlamentares, um incentivo, não só para a cultura, como para a ampliação dos serviços públicos. O senhor, como vereador, e eu já vou dizer, para 2021, a sua ideia também é buscar essas parcerias, tanto no governo municipal como no governo federal, incentivar aí o pequeno agricultor, incentivar o jovem de periferia a se qualificar? O senhor tem essa ideia? Claro. Bem, Marquinhos, e você aí de casa, é importante que você saiba, o vereador, lógico que ele está limitado à sua circunscrição, que é a cidade da qual ele representa. Porém, se você tem experiência política e você tem relacionamento político amplo e o seu partido permite, no caso o meu partido Solidariedade, nós vamos procurar os deputados estaduais para mandar emendas parlamentares para toda a nossa região. Então, nós temos aqui a cidade de São Paulo e os municípios vizinhos. Então, nós vamos pedir emenda para divisa, para fazer investimento através do governo do estado. Realmente isso é possível. E também no governo federal, que os recursos são maiores, então é possível construir parcerias para que a gente possa investir em toda a região. Então, realmente, um mandato de um vereador comprometido pode extrapolar os limites da cidade. Agora, eu não estou dizendo que o vereador tem competência ou que compete ao vereador fazer esse tipo de coisa. Ele tem que construir a parceria com o deputado para conseguir trazer melhoria para a sua região que transcenda o município do qual ele representa. Eu vejo também uma grande dificuldade de comunicação de vereadores e município para o estado. Né? Quando você constrói essa parceria, vamos falar assim, a parceria, estamos aqui na divisa de São Paulo com Ferradas, divisa de São Paulo com Poá, e nós temos aí trechos de rio que precisam ser canalizados, que fazem parte da divisa do estado de São Paulo. Então a gente vê uma grande dificuldade de vereadores de comunicação. Então, quando existe essa parceria, tanto do vereador do estado de São Paulo, como um vereador do município que precisa de uma reforma, quando existe essa parceria, só acha que facilita até mesmo para que se resolva o problema?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. E quero contar a minha experiência, tanto com o prefeito na época, que era o Mário Moreno, aqui em Itaquá, lá em Itaquá, melhor dizendo, quanto com o prefeito, que agora eu não me lembro, que era o prefeito de Ferraz. Em Ferraz, a gente canalizou um córrego de maneira, e limpou, desassereou o córrego que faz divisa conosco ali no Quêmio, e no Jardim das Oliveiras, na divisa, e no Romano, que faz divisa com Itaquá, com o prefeito Mário Moreno, a gente fez obras de aprofundamento do leito do córrego Três Pontes, justamente para poder evitar aquelas inundações características que tinham no passado e que, de triste memória, as pessoas perdiam muita coisa porque acumulava muita água e paralisava o trânsito ali na Marechal Tito. Então, assim, é possível, e eu já fiz, inclusive, parcerias para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nessa região da divisa e que poderia melhorar para a cidade de Ferraz e melhorar para a cidade de São Paulo. Isso já vai um recado para todos os vereadores que fazem divisa com o Estado de São Paulo, que o João, pré-candidato a vereador pelo Estado de São Paulo, é um homem muito aberto a isso e já trabalhou aqui na cidade, já trabalhou no município, conhece bem a região. Para você que é vereador, para você que tem mandato, e tem dificuldade aí de fazer parcerias com o Estado de São Paulo, está aqui uma ideia. Acho que quando você faz uma parceria com o vereador do Estado de São Paulo, você não só ajuda a região, quando você ajuda também as pessoas que moram nas divisas. Porque a grande dificuldade hoje são as pessoas que moram nas divisas. Nós temos córregos para canalizar, e quando está numa divisa entre São Paulo e Itaim, entre São Paulo e Poá, por exemplo, São Paulo empurra para Poá, Poá empurra para o Itaim. Ferraz empurra para São Paulo empurra para Ferraz. Quando a gente estreita essa relação, para você que é vereador de mandato, aí, quando você estreita a relação com o Estado de São Paulo, você não ajuda você ajuda toda a população que cresce, né? Que acaba com os problemas ali, como de canalização. Sofremos demais aqui, viu, João? Quando chove demais, Ferraz fica totalmente alagado. Poá se alaga muito, nessa parte aqui do Nélia, então se alaga muito. Então, por isso que a gente perguntou se existe uma diferença entre a época da Marta e essa época, então está visível. Nós temos uma formação geológica aqui que faz com que as avenidas de fundo, os fundos de vale, que formam os córregos, precisam ser melhor cuidados. E, geralmente, são divisas de municípios. Então, nós precisamos ter um trabalho, parceria entre os vereadores locais, parceria entre os prefeitos locais, ajuda da Assembleia Legislativa, ajuda dos deputados federais da Câmara Federal para liberar emenda, para que a gente possa fazer as avenidas de fundo de vale, o tratamento daqueles córregos, de maneira a não canalizar, para não impermeabilizar, porque a água vai de alguma forma transbordar, mas permitir que a água caia, que com um esgoto tratado através da Sabesp, você tenha uma água de melhor qualidade para serem despejadas nos rios pelo leito natural da formação geológica da nossa cidade e dos nossos municípios. Isso é muito bacana, isso é importante demais a gente falar. Uma coisa que eu tenho visto também, João, e eu tenho visto que alguns vereadores têm até dificuldade, é de trabalhar com associações. Associações de bairro. Tem associações de bairros aí que tem 300 membros, 400 membros, inclusive nós temos uma associação aqui que distribui leite, né, distribui até derivados, frutas, legumes, enfim. Eu só acho que o vereador, se ele tivesse uma parceria mais efetiva com as associações de bairros, os problemas eles teriam muito mais rapidez em serem resolvidos, porque o vereador ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a associação de bairro, ela tem esse papel fundamental, porque ela conhece a carência do bairro, ela sabe das necessidades, e eu vejo uma dificuldade muito grande de o vereador fazer essa parceria. O senhor tem essa visão também, Sim, como vereador? Claro. Não, eu acredito que é o seguinte, nós temos no terceiro setor condições de fazer parcerias muito exitosas. Por quê? Porque quem efetivamente vivencia o problema são os líderes comunitários. Eles moram no local, eles vivem e sofrem as mesmas agruras que os moradores, os seus vizinhos, e o morador sempre se socorre a um líder comunitário. Quando precisa de um socorro médico, às vezes o líder comunitário tem o seu carro e vai e leva. Às vezes você tem violência dentro de casa, o líder comunitário está sabendo. Por quê? Os instrumentos institucionais, que seria no caso as ACS, que são as agentes comunitárias de saúde, ou o conselho tutelar, não está 24 horas por dia naquele local. Eles podem ser
instrumentos de ajuda, porém o líder comunitário está realmente presente ali. Então, trabalhar com as entidades, com as associações, é condição sine qua non para a gente poder atingir de fato quem merece, quem precisa, que é o povo pobre, o povo humilde, que está demandando alguma atenção do poder público. Olhando hoje o estado de São Paulo, o município de São Paulo, o que o senhor acha dessa gestão Bruno Covas? Então, eu vejo que a gestão Bruno Covas carece de uma marca, de alguma coisa que ele possa dizer assim, olha, nós fizemos a diferença durante esses 4 anos. Então, você teve 1 ano e 3 meses que foi do ex-prefeito Dória, agora governador do estado, e nós tivemos os 3 anos e 9 meses, teremos 3 anos e 9 meses do prefeito Bruno Covas, neto do saudoso Mário Covas. Eu tenho muita dificuldade de encontrar pontos positivos na gestão do atual prefeito Bruno Covas. Eu tenho mais críticas do que elogios. Eu acredito que nessa pandemia o prefeito tem se esforçado para dar respostas à população, mas ele deixou muito a desejar no passado recente, quando ele não conseguia conservar a cidade da melhor maneira. A gente tem muita reclamação dos serviços de saúde, mas muitas reclamações do serviço de saúde do nosso município, e a gente vê que o município tem um orçamento muito grande, se eu não me engano já passa da casa dos 50 bilhões de reais por ano, e você não vê a reciprocidade em termos de qualidade de vida na cidade de São Paulo. Me parece, inclusive, que ele tem em caixa recurso, depois eu posso até divulgar esse número com mais precisão, que poderia ter sido utilizado para melhor conservar a cidade em políticas públicas e tal, que, de certa forma, ficaram nos cofres públicos, provavelmente para usar agora nessa reta final do ano, que influenciar na disputa eleitoral. Aí a Câmara Municipal ela tem um fator fundamental de cobrança dentro disso. Então, se o Bruno Covas chegou nesse ponto, o senhor acha que a Câmara, agora a Câmara Municipal hoje, ela foi, vou usar uma palavra aqui para depois falar que a gente olha, não, está pegando pesado. Eu ia falar omisso, na verdade, né? Mas vamos falar, já falei. Acho que a Câmara Municipal de São Paulo hoje, ela é muito conivente a essa administração? Ou o senhor acha que existem oposições dentro da Câmara Municipal hoje que efetivamente pensam na população paulistana? Existem vereadores que se posicionam contra a atual gestão e a favor da população, enfim. Eu não diria que a Câmara foi omissa. Eu diria para você que faltou à Câmara Municipal protagonismo. E eu vou te recordar um episódio que ficou marcante na cidade, que foi a ponte sobre o Rio Pinheiros, que caiu e que deixou a cidade um caos durante 6 meses, né? E eu vi protagonismo do Tribunal de Contas do município, que não é poder executivo, que é fiscalizador, se posicionando e buscando meios para poder solucionar com mais rapidez o problema da Marginal Pinheiros do que a Câmara Municipal. Então, faltou protagonismo na Câmara Municipal, ela realmente ficou renegada a segundo plano, e, de certa forma, isso enfraqueceu muito a cidade de São Paulo. São Paulo é uma metrópole que permite, né, a gente ombrear com Londres, com Paris, com Nova York, nós estamos Tóquio, Amsterdã, e, no entanto, a cidade de São Paulo perdeu muito brilho, muita força nesses últimos, eu diria até, nesses últimos 3 anos do governo atual. João, eu quero de verdade te agradecer pela oportunidade que você se disponibilizou vir aqui na TV Ativo, vir aqui no programa Falando a Verdade. Para nós foi uma grata satisfação recebê-lo. Dizer a você que nos acompanha pelas redes sociais, nós recebemos um grande cidadão, um homem que fez a diferença aí na periferia de São Paulo, formador de opinião, uma pessoa que a gente sempre defende com estrutura para poder ser vereador da cidade de São Paulo. Eu quero te agradecer pela oportunidade e voltaremos ainda a nos falar mais vezes aí durante a campanha, se Deus quiser. E o que nós desejamos para você é que
tenha êxito nessa sua jornada e a TV Ativo já se coloca à sua disposição naquilo que o senhor precisar. Quero agradecer aos web telespectadores, você aí de casa, TV Ativo me recebeu aqui muito bem. Quero agradecer a todo o corpo técnico que nos acolheu aqui nesse final de dia aqui de segunda-feira, e vamos trabalhar para que o povo possa ter uma vida melhor. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês e que Deus abençoe a todos. É isso aí. O programa Falando a Verdade na TV Ativo recebeu o subprefeito do Itaim Paulista, João Francisco, e eu tenho certeza que teremos muito para conversar. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a você que está aí nas redes sociais nos acompanhando. Obrigado por nos acompanhar até agora. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.